Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal da Pediatria Direta aqui no YouTube. E hoje eu vou falar de um sentimento que permeia a vida de todo médico, que é a insegurança, especialmente quando a gente está falando do atendimento infantil. Não se engane, por mais que esse sentimento seja mais intenso quando a gente é recém-formado, ele vai acompanhar toda a nossa vida profissional. E ele está muito vinculado ao medo do desconhecido, ou seja, de surgir para você uma doença que você não sabe conduzir, se o paciente evoluir de uma forma inesperada, é isso que traz a insegurança para a gente. E não tem outra forma de lidar com a insegurança do que acumulando mais conhecimento. Mas aí vem algumas questões importantes. Como distinguir o que é importante saber diante da quantidade de informações que eu recebo diariamente na medicina? Em quais dessas informações eu posso confiar? E como achar tempo para estudar na correria do meu dia a dia de médico? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo para você. Antes de responder essas perguntas, eu vou compartilhar com vocês a minha experiência. Eu sou médico pediatra formado na Santa Casa de Belo Horizonte, que é um dos principais redutos de pediatria aqui em Minas Gerais. Eu sempre me considerei um ótimo aluno e fiz uma ótima faculdade, mas chegando na residência eu me senti extremamente despreparado para atuar como médico. E aí foi interessante que eu percebi que os meus colegas de residência tinham o mesmo sentimento, mesmo vindo também de ótimas faculdades e mesmo sendo bons profissionais também. Então, há um certo despreparo, de certa forma, no nosso ensino universitário em relação ao que é exercer a medicina na vida real. Então, vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, a questão de diagnosticar a infecção urinária numa criança menor de 3 anos. Então, a forma ideal de se coletar a urina é por um método estéreo, de preferência a punção suprapúbica. E o padrão ouro dentre os exames é a urocultura. Se você chegar no hospital e pedir para realizar a punção suprapúbica e realizar a urocultura daquela criança, você vai se deparar com algumas dificuldades. Primeiro, pouquíssimos hospitais realizam a punção suprapúbica. Segundo, o laboratório vai te ligar e vai falar que a urocultura ela demora 48 a 72 horas para ficar pronta. Mas aí, o que você vai fazer? Você sempre estudou que essa era a forma certa de atuar. Então, essas diferenças entre a teoria e a prática, elas vão ser percebidas quando você começa a exercer a medicina da vida real, ou seja, quando você começa a atuar como médico. E isso é ainda mais gritante quando a gente está falando da pediatria. Por quê? Vou dar um outro exemplo para vocês. Na pediatria é tudo às vezes mais complicado. Todo bom médico sabe que diante de uma dor abdominal na infância, a gente tem que fazer um bom exame abdominal para descartar a apendicite. Mas como é que eu faço um bom exame abdominal numa criança de 2, 3 anos que fica esgoelando, chorando sem parar, não porque ela está com dor, mas porque ela está no médico e ela morre de medo de médico? Então há uma diferença entre a teoria e a prática. Óbvio que certas coisas você só vai aprender com a sua experiência, mas algumas dicas sempre funcionam para facilitar esse seu trabalho. Ou seja, quando você busca o conhecimento em locais que te explicam de maneira simples e clara formas de lidar com essas dificuldades da prática, o seu trabalho vai ser facilitado. E como distinguir diante desse volume enorme de informação que chega até mim no meu dia a dia médico, que eu preciso saber? É interessante, né? Que hoje existe um paradoxo. Então a gente tem acesso a muita informação, que é excelente, mas ao mesmo tempo é desesperador, porque eu não sei o que eu devo ler, ou não tenho tempo para ler tudo que eu preciso. Antigamente, para esgotar uma doença, eu lia 2, 3 capítulos dos livros mais famosos e era isso. Hoje, se eu quiser saber tudo de um determinado assunto, eu tenho que ler 20 artigos, 5 guidelines, 3 capítulos de livro, e ainda assim no ano seguinte eu tenho que fazer isso de novo, porque está tudo mudando o tempo inteiro. E a verdade é o seguinte, pessoal, não dá para saber tudo de tudo. Eu falo porque tem 8 anos que eu só lido com pediatria. E tem dia que aparece no consultório doenças raras que eu não conheço. Ou ainda que o paciente evolui de uma forma inesperada, que eu não estava preparado para lidar. Agora você imagina um médico generalista, que atende tudo, todas as especialidades, então tem que saber um pouco de tudo. Isso vai acontecer com frequência. Então, a gente não tem que se cobrar saber tanto a raridade, mas o que a gente tem que se cobrar é saber o que é comum, porque o comum é o dia a dia nosso.
E esse eu tenho que saber lidar de forma clara e segura. Tem um aforismo na medicina que fala que na medicina o que é comuníssimo. E isso é verdade. Por exemplo, um plantão de 12 horas de pediatria, às vezes eu atendo 50 pacientes. Mas se eu for ver o número de doenças diferentes que eu atendi, não passa de 5. São as infecções de vias aéreas, as gastroenteríticas, infecções urinárias, uma ou outra conjuntivite, um TCE, mas fica nesse rol de doenças. E é isso que eu preciso saber, tanto como pediatra geral, quanto como médico generalista. E aí vem a outra pergunta. Como saber em quais informações que eu posso confiar? Esse é um outro problema do excesso de informações que eu tenho hoje em dia. Porque tem muitas informações que são extremamente válidas e tem outras que não são adequadas, que são os que a gente chama de fake news. Então, eu sempre recomendo vocês procurarem documentos atualizados de sociedades confiáveis. Sociedade Brasileira de Pediatria, a Sociedade Paulista de Pediatria, a SOPERJ, a Associação Americana de Pediatria, ou ainda documentos associados a faculdades que têm renome, por exemplo, a USP, ou a hospitais de renome, como por exemplo o Einstein. Livros-textos são importantes? São importantes sim, mas hoje em dia eles são mais utilizados para a gente ter uma base, principalmente para assuntos que não têm modificações tão constantes. Então, por exemplo, como fazer uma boa anamnese pediátrica, como fazer um bom exame físico pediátrico. Agora, doenças, tratamentos, diagnósticos, isso vai mudando o tempo inteiro. Então, um livro-texto considerado atual, por exemplo, de 2019, ele é feito com material o quê? De 2017, porque ele demora 2 anos para ser publicado. Ou seja, em 4 anos a gente tem uma mudança muito grande. Então, acaba que esses documentos liberados pela associação são mais atuais, tá certo? Então, por exemplo, um livro de 2019, que é considerado extremamente atual, nem aborda a questão do Covid, porque isso aconteceu depois. Para a gente ter uma ideia de como que é difícil hoje em dia estudar só por livro-texto. Então procure esses documentos. Às vezes você vai digitar no Google algum assunto, coloca lá, eu quero estudar constipação intestinal. Então coloca constipação intestinal e coloca na frente SBP, que aí vai aparecer o documento da SBP sobre aquele assunto. Mas mesmo esses documentos, né, das sociedades, eles são extremamente válidos, mas é importante o médico ter um olhar crítico sobre eles, considerando a experiência ali do dia a dia no hospital. E aí vem uma pergunta muito importante. Como que eu vou achar tempo no meu dia a dia corrido de médico para estudar? Então, idealmente, a gente deveria tirar pelo menos um turno da semana para focar nos estudos. Eu sei que às vezes é difícil, a gente trabalha muito, às vezes a gente precisa daquele dinheiro, mas a gente tem que entender que existe uma valorização indireta quando a gente tira esse tempo para estudo. Primeiro, porque você vai se tornar um profissional atualizado, e isso torna você mais renomado dentro dos seus pares, ou seja, dos outros profissionais que vão te indicar com mais frequência. Segundo, que você vai fazer um trabalho melhor para aquele paciente. Não tem nada que mais valorize um profissional do que ser reconhecido pelo paciente que você está atendendo. Além disso, se possível, tente colocar no dia a dia de vocês momentos de estudo. Por exemplo, você está indo para um plantão. O plantão é longe, é daqui 1 hora da sua cidade. Você está no carro, você vai ouvindo ali um podcast de um assunto que você estava precisando estudar. Ou seja, você vai para o plantão e já vai se atualizando. Ou ainda, nesse mesmo plantão, tem um tempo de ócio ali. Então, está sem paciente. Abre ali no seu celular, por exemplo, o vídeo de algum profissional que você confie, de alguma sociedade, e estude um pouco. Ouça o que aquela palestra tem para dizer e acumule aquele conhecimento e se atualize. É interessante que hoje em dia a gente tem muito isso, de se atualizar através de vídeos do YouTube, do Instagram. Tomem muito cuidado com isso. Certifiquem-se de que aqueles médicos que você está seguindo no Instagram ou no YouTube são médicos confiáveis, ou seja, formados em boas faculdades, que tenham renomes, que fizeram boas residências, para você poder confiar naquilo que é colocado para você ali. Então, pessoal, resumindo, sabendo o que estudar, onde estudar e quando estudar, a gente vai ter um acúmulo maior de conhecimento que vai amenizar um pouco essa sensação de insegurança que acompanha todo profissional da medicina. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo
Quem gostou, curte aqui, compartilha e eu espero vocês numa próxima.